Glória a Deus, é uma honra, é um prazer muito grande estar mais uma vez na presença do Senhor para adorar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. O Espírito Santo está tocando na sua vida nesta noite, amém? Talvez você que está nos ouvindo, está nos presenciando, deixe o Espírito Santo te tocar nessa noite, porque a sua vida não vai ser mais a mesma, aleluia. Ouvimos aqui os nossos irmãos que oraram e disseram muitas das vezes que o Espírito Santo faz a diferença. Então deixa fluir o Espírito Santo no teu interior, na tua alma, e você verá a diferença no seu lar, na sua família, no meio dos seus, e a glória de Deus com certeza pairará sobre os seus descendentes, sobre o seu lar, e você poderá ser transformado pelo agir do Espírito Santo de Deus, amém? Glórias a Deus. Primeiro livro da Bíblia, o livro da criação, vamos ler capítulo de número 50, versículo de número 20, apenas um versículo para meditarmos nesta oportunidade para a glória do nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: vós bem tentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar a vida a um grande povo. Aleluia. Podeis assentar, amados irmãos, dando glória, adorando o nome do Senhor, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Amados irmãos, nós deparamos diante de um trecho da palavra de Deus, uma história bastante conhecida de todos, talvez um pouco observada na sua íntegra, mas bastante conhecida pelos desenhos animados, por aqueles que pregam, por aqueles que ministram a palavra de Deus. O certo é que na terra de Canaã, um tempo passado, existia ali uma família que tudo parecia ser bênção, tudo parecia ser harmonia, tudo parecia viver muito bem, todos juntos, confidenciavam o mesmo falar, a mesma comida, enfim, todos os afazeres pareciam ser voltados às mesmas condições que ali esse povo se encontrara. O certo é que um homem, a qual constituía alguns filhos, por nome Jacó, numa determinada época recebe uma notícia, e uma notícia um pouco bastante triste para a sua vida, para o momento em que estava vivendo. Seus filhos saíam ao campo para buscar comida, buscar caça, e uma determinada situação, algum dos filhos, vendo que no meio dos seus irmãos existia um homem que parecia que se despontava um pouco mais entre meio dos seus irmãos, agora os seus irmãos, por uma revolta, de repente por um pensamento maligno, tentam de forma a ofuscar o crescimento, aquilo que um dos seus irmãos parecia se despontar no meio dos seus. E a ideia foi traçada, a ideia foi posta em prática, e de repente aqueles irmãos olham e dizem assim: olha, vamos matar, vamos acabar, vamos eliminar, e vamos dizer para o nosso pai que um animal pegou e que matou, enfim, vamos fazer assim, porque acaba de uma vez por todas, e esse homem não cresce no nosso meio e não passa a ser melhor que nós. Mas de repente o Espírito Santo começa a agir na vida dos seus irmãos, no intelecto dos seus irmãos, e os seus resolvem tomar uma decisão da parte de Deus, aleluia, glória a Deus, e os seus irmãos decidem não matá-lo, mas sim o vender, seu irmão. E de repente tomam essa decisão, e alguns mercadores que o passaram, pega um homem por nome José e leva os cativos, trocando por pequenos dinheiros, e vai para uma terra, sai da presença dos seus pais e vai para uma terra vizinha.
E ao voltar ao seu lar, ao voltar a encontrar seu pai, seus irmãos fazem essa proposta para o seu pai, que o animal matou, que o animal pegou o seu irmão e o destruiu, e faz algumas representações com as suas roupas, e o seu irmão passa como morto diante dos seus familiares, diante dos seus. E no versículo de número 20, a qual nós lemos nessa noite, nós deparamos com este versículo, depois de uma determinada história muito longa, a qual nós podemos observar e podemos ver que o seu irmão novamente tem um encontro com os seus familiares. E a história que nós tentamos falar nessa noite, estamos falando, nos mostra que depois desse determinado tempo, o seu pai vem adoecer, ficar mais velho, mas antes de a doença chegar no meio dos seus, a Bíblia conta que a terra de Canaã, a qual seu pai estava com seus irmãos, passa por uma dificuldade financeira muito grande. E até mesmo veio ao ponto de faltar mantimento, e a terra em que José fora vendido produzia maior mantimento do que a terra vizinha. E de repente os seus irmãos resolvem tomar uma iniciativa junto com o seu pai de ir para a terra vizinha para buscar alimentos. E nesse encontro de vai e volta, há um reconhecimento da parte de José com os seus irmãos ao encontro. Todos conhecem a história, e de repente eles se encontram, fazem de novo uma união, uma nova aliança. Mas no versículo de número 20, a Bíblia já fala de que o seu pai já tinha morrido, e José já tinha pedido ao rei, aos homens que tinham governo na sua mão, e voltado para a sua terra, sepultar o seu pai. E quando acaba sepultando seu pai, quando José olha para os seus irmãos, o versículo 20, expressamente, os seus irmãos fazem um comentário com José, fazem alguma indagação com José. E José, com toda a autoridade, todo o domínio de um bom governo, eu fico pensando que teria condições de, quem sabe, mandar acabar de uma vez por todas para os seus irmãos. E isto era o temor que partia do coração dos seus, pois o versículo 20 diz assim: olha, vocês intentaram fazer mal contra mim. Mas os versículos anteriores, que se nós formos decorrer a Bíblia, ele vai falar que os seus irmãos temiam que José fizesse algum mal, porque o seu pai, aquele que o poderia defender, aquele que poderia resgatar de um laço, de um vínculo familiar, tinha partido, tinha ido embora, estava sendo sepultado, estava sendo enterrado. E agora simplesmente restara os irmãos e um homem a qual um dia fora vendido. Mas José volta com o coração alegre, contrito, e diz: olha, bem que vocês intentaram fazer alguma coisa contra mim, bem que vocês tentaram acabar com a minha vida, bem que vocês tentaram a me destruir. Mas o Deus que eu sirvo, o Deus dos meus pais, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, Jacó, Abraão, o Deus da nossa descendência, o Deus que prometeu, o Deus que fez promessa, ainda continua mudando as situações das vidas. E tudo aquilo que vocês intentaram fazer de mal para com a minha vida, agora Deus começa a reverter em bênção. E essas bênçãos que Deus tem revertido hoje, meus irmãos, saiba de uma coisa: é tão grande que, além de livrar a minha vida, está livrando os meus descendentes, que são vocês, e uma grande nação que também está perecendo. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Quantas das vezes Deus começa a trabalhar na nossa vida, começa a agir no meio da nossa história, e nós não entendemos o trabalhar de Deus, não observamos,
E às vezes começamos a comentar, às vezes começamos a criar ideias, formular movimentos, pensamentos, pensando que vai ser ruim, que vai ser difícil. E às vezes nós não estamos entendendo que Deus está trabalhando ao nosso favor e que as coisas vão ser muito melhor do que está acontecendo agora. Se nós formos olhar para a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, jovens que foram vendidos como uma terra diferente, que não se prostraram diante das situações, que não se dobraram diante de um governo, de uma ideia de um homem a qual queria que os jovens naquela região se prostrassem diante da estátua que o rei criara para eles adorar. E olhando para a ideia daquele povo que ali estava, quem sabe eles poderiam dizer, mas 3 moços tão bonitos, tão fortes, tão corajosos, está sendo agora destruído pela ideia de que um homem construiu-se uma grande estátua para a adorar. Mas eles não entendiam que Deus naquele momento estava entrando com providência naquela situação e transformando aquela situação em bênção para que muitas vidas pudessem entender que o Deus do céu é o Deus que transforma maldição, que transforma aquilo que parece ser perdido em causas ganhas, maldição em bênçãos. E nessa noite, esse Deus que nós estamos falando, Ele quer reverter a situação das vidas que nós estamos falando, para quem nós estamos falando. Louvado é o nome do Senhor. Quando eu olho para a ideia de Amã, quando queria de uma vez por todas acabar com o povo, destruir o povo, faz algumas situações, monta algumas emboscadas, e no meio daquelas emboscadas, Deus providencia o meio através de uma mulher, a qual vai perante o rei, e o rei acha graça naquela mulher, e aquilo que parecia ser emboscada satânica, aquilo que parecia ser uma artimanha do inimigo, torna bênção para uma família, para uma nação, para um povo, a qual tinha sua descendência. E quantas das vezes, amados irmãos, nós deparamos com situações que para nós parece ser terrível, que não vamos suportar, que não vamos aguentar, que não temos mais escape. Mas quando eu começo a ver a Bíblia Sagrada, depois de muitas histórias, depois de muitos relatos, podemos aqui citar a vida de Daniel, a qual os seus inimigos acharam que pegasse um moço que servia, que adorava o Deus verdadeiro, e lançassem numa cova de leões, a qual estavam famintos, a qual dentro de segundos poderiam destruir. Eu olho para o sobrenatural de Deus e vejo o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, o Deus que estamos falando nesta noite, dizendo assim: eu sou o Criador de todas as coisas. Foi eu que um dia ordenei que separasse casais de animais, colocasse dentro de uma arca. Agora vocês estão pensando que aquelas ordenanças que eu fiz lá no início, a qual passou-se muitos anos chovendo para que esses animais pudessem ser livres de um dilúvio, eu não tenho condições de ir lá e mandar o meu anjo, vai lá e fecha a boca daqueles animais, para que o meu servo, ao ser lançado ali, nenhum mal aconteça na sua vida. Aquilo que parecia
que estava acabando era o início de grandes bênçãos para aqueles que estavam assistindo à derrota, ao fracasso, tudo aquilo que eles imaginavam naquele momento. Era o início de um grande projeto que Deus estava realizando naquele momento. Quando eu vejo que o Senhor Jesus, o Senhor Deus, manda que o anjo vai lá, fecha a boca dos leões, parece que brada de uma vez por toda: eu sou o Deus todo Criador. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando eu olho para o livro do profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 13, se não me falha a memória, a qual eu começo a entender e começo a ver aquele versículo que o Deus que cria o rio no lugar ermo e abre caminho em um deserto. E eu gosto muito dessa expressão e sempre cito essa expressão, pastor, irmãos que estão aqui, porque aos olhos humanos é impossível isto acontecer. Aos olhos humanos é impossível vir à tona uma forma de um rio em lugar ermo. Lugar ermo não produz nada, lugar ermo não tem nada, lugar ermo não tem condições alguma de nascentes fluírem, mas o nosso Deus é o Deus que transforma tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que não presta, em bênção, em vitória para o seu povo. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Quando eu vejo o profeta profetizando que no deserto abre um caminho, eu começo a entender e começo a ver, mas é impossível isso acontecer. Mas quando eu olho para o Deus que cuida dos seus, o Deus que entende, o Deus que sabe, o Deus que realiza projeto, o Deus que faz acontecer do nada, eu vejo que em meio a grandes montes de areia, a qual o vento apaga todos os rastros, eu começo a ver o meu Deus abrindo caminho, aleluia, no meio de um monte de areia, mesmo vento soprando ao contrário, mesmo vento querendo apagar a imagem, o meu Deus está abrindo caminho para que o seu povo passe com segurança, com tranquilidade. Aleluia. Quando eu olho para a história de um povo que sai de uma terra a uma terra prometida, uma terra de escravidão, uma terra de sofrimento, com destino a uma terra a qual o Senhor prometeu, eu olho e vejo o meu Deus de dia cobrindo o sol para que um povo passe. Provisão divina, aonde parece não ser, Deus faz ser, aonde parece não existir, Deus faz existir, aonde parece não ter, Deus faz nascer, para a glória do seu nome, porque Ele é Deus. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo, glorificado é o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, glórias a Deus, louvado é o nome do Senhor. E quando eu começo a ver todas essas coisas, eu começo a entender que o nosso Deus, Ele tem, Ele pode, Ele o fez, Ele os criou, e Ele pega situações adversas das nossas vidas, situações de fracasso das nossas vidas, situações das mais miseráveis que nós podemos viver, e nos faz colocar em lugares celestiais para habitar no meio do seu povo. Aleluia. Quando eu começo a ver todas as coisas, eu começo a ver que Deus faz isto para manifestar a sua glória. Glorificado é o nome do Senhor. Muda situações para que eu e você saiba, para que eu e você entenda que Ele é Deus para todos sempre. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor. Olha, aqueles moços disseram: nós, na verdade, José, nós tentamos de todas as coisas te destruir, nós tentamos de todas as formas
apagar a tua imagem, apagar a tua história. Você não era para existir mais na história do povo do Egito, enfim, você não era para ser um relato. Mas eu olho de um outro lado esse homem com ousadia dizendo assim: muito bem, eu entendo, eu sei disso, eu compreendo isto. Parece que a minha imagem vem à tona. O momento em que vocês fizeram tudo comigo, pensando que iam me parar. Mas o Deus do céu, o Deus criador de todas as coisas, transformou tudo aquilo que vocês pensavam que era de mal para a minha vida em bênção. E hoje vocês estão sendo alimentados porque Deus trabalhou na situação. Hoje a nação que vocês estão, aonde vocês estão, a terra onde vocês estão sendo fortificada porque o nosso Deus trabalhou ao contrário. Não importa a situação, não importa os desaveres da vida, mas nós servimos um Deus que trabalha. Talvez você não entenda, talvez você não compreenda e não quer compreender muitas das vezes. Mas eu te digo uma coisa, talvez você está como Nicodemos, não entendendo o trabalhar de Deus. E talvez você já ouviu em diversas vezes, até mesmo alguém dizer assim: olha, o vento sopra onde quer, mas você não ouve. Você ouve a sua voz, mas você não sabe da onde ele vem, da onde ele flui e nem para onde vai. De repente o vento está indo para o Oriente ou para o Ocidente, mas você não está vendo, ele está trabalhando. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Aleluia. Talvez você não entende isso, talvez você não compreende o trabalhar de Deus ainda, porque você não teve ainda uma experiência com o Espírito Santo de Deus. A partir do momento que você deixar fluir o Espírito Santo de Deus na sua vida, você vai entender que aquilo que é impossível aos teus olhos, aquilo que programaram contra a tua vida, Deus vai transformar em bênção. Aleluia. E eu te convido, aonde você está, no seu lar, na sua casa, os irmãos que aqui estão nessa noite, abra o seu coração, abra a sua mente, abra o seu entendimento. Não viva uma vida de frustração, não. Deus quer muito mais para os seus lares, para a sua família. Deus quer te abençoar. Foi isso que Deus te projetou, para isso Ele te fez, para isso Ele te criou. Ele quer te dar vida, é vida com abundância. Talvez você está pensando: eu vou dar fim na minha vida, e o inimigo está soprando, agora não tem mais jeito, você já foi vendido, você já foi traído pelos teus irmãos, tudo acabou. Mas o meu Deus continua te dizendo: tem condições e tem vida, e vida com abundância. Basta abrir o seu coração, basta abrir o seu entendimento. Talvez todos falaram ao contrário, e ao longo dos tempos você carregou debaixo dos seus braços uma Bíblia, um livro sagrado, a qual você achava que servia como um livro intelecto para a sua vida, mas simplesmente era um amuleto que muitas das vezes nem sequer abriu para entender o que as páginas sagradas estavam dizendo. Inspirava muito mais em filosofias humanas, em ideias humanas passadas de pai para filhos, do que a Bíblia Sagrada, que é inerrante, a infalível palavra de Deus diz. Mas nessa noite eu quero te dizer: abra o seu coração, abra a sua mente, não viva de ideia dos outros, não viva de pensamento dos outros, viva o ideal daquilo que Deus quer fazer para o seu lar, para a sua vida. Eu te convido você a orar comigo neste momento. Aleluia, louvado é o nome do Senhor.